Bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe. E estamos hoje, mais uma reflexão, graças a Deus. E nesse mês de fevereiro, e nós estamos falando sobre a vida de Deus. E estamos aqui tratando de duas formas, né, ou dois tipos, que a Bíblia fala sobre vida: vida psique, vida zoe e vida bio, o bios, né, como queiram chamar. E hoje a gente vai refletir sobre a vida psique. A gente tem refletido sobre a vida psique. O que a Bíblia fala sobre a vida psique, a vida da alma, das emoções, né? A alma que tem o poder de decidir, mas não é ela que deve governar. A gente falou sobre isso ontem. E hoje nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 17, e o versículo 9. Vamos lá? Jeremias 17, 9. E diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E ainda, além de ser enganoso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Pai, a tua palavra. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor traz em nós a tua essência, a tua verdade, o teu governo. Pai, que muitas vezes, Pai, a gente governa de nós mesmos, mas o Senhor espere que a gente entregue o governo da nossa vida em Ti, Pai, para ser governado por Ti. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos revela o Espírito por estar da letra. Senhor Deus, nos guarda, cuida de nós, cuida dos nossos, Pai. Pai, que nenhum mal aconteça. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Amém, Senhor. As emoções não são guias. Eu vou repetir de novo. As emoções não são guia. Não são as emoções que devem direcionar a nossa vida. Jeremias fala que enganoso é o coração. E além de ser enganoso, ele é perverso. Imagine você ter um patrão perverso. Imagine você ter um patrão que engana as pessoas. Imagine você ser casada com uma pessoa perversa, com uma pessoa que engana as pessoas. Imagine você ter um pai ou ter uma mãe que é perversa, um pai e uma mãe que engana as pessoas. Agora imagine você ter dentro de você um sentimento que, além de ser enganoso, ele é perverso. Imagine, todos esses exemplos que eu dei são exemplos externos, mas Jeremias fala que aquilo que nós temos, como se diz respeito a sentimento, ele é enganoso, ele é perverso. E que nenhum de nós tem o escape, né, de não ser enganado. Até mesmo pelo nosso próprio coração e pelo coração de qualquer outra pessoa. Por isso que o Senhor Jesus ele deixa uma cura sobre a questão da traição. Quando ele fala, quando Judas vai dar o beijo, vai beijar ele para trair, ele fala assim: amigo, para que tu vieste? Ele sabia que Judas ia trair, mas mesmo assim ele chama Judas de amigo. Mas não, Jesus chama Judas de amigo não por Judas, mas por ele mesmo, o sentimento dele de amigo. Por quê? Porque justamente Jesus estava preocupado em perder um amigo e não de ser traído. Porque traição, enquanto você estiver aqui, você vai estar sempre submisso a essa situação. Nesse exato momento aqui agora que nós estamos aqui conversando e refletindo sobre essa palavra, alguém está sendo traído. E também o fato de você servir ao Senhor não quer dizer que você não vai ser traído, não vai ser traída. Até mesmo pelo seu próprio coração. Então, a gente deve parar de achar que as emoções é a nossa bússola. Eu vou fazer isso porque eu senti. Eu vou fazer isso porque eu me sensibilizei. Não.
Você e eu, nós temos que ter a nossa bússola à luz da palavra de Deus, à luz do Espírito Santo de Deus. É a nossa vida Zoe, a vida Zoe que tem que nos direcionar, que tem que ter a bússola, a direção. Não fazer porque sinto, mas fazer porque é certo. Muitas vezes a gente quer fazer porque sente, quer fazer porque a gente se sensibilizou. Quantas pessoas têm fazendo coisas boas porque sentiu, ou porque quer passar uma imagem falsa com uma ação que não gera vida? A única coisa que deve nos guiar é a verdade. E a verdade se chama Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai. Então eu quero dizer uma coisa a você, que é a verdade que tem que nos guiar, não as emoções que têm que nos guiar. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que discernir para depois decidir. Primeiro eu discerno, certo? Primeiro eu analiso, primeiro eu busco o Senhor, primeiro eu busco em oração, aí eu vou decidir o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Porque nem tudo que é de Deus é para fazer, e nem tudo que não é de Deus não é para fazer. Então a gente precisa estar com isso bem alinhado, porque só o Espírito Santo de Deus para nos direcionar. Porque a única coisa que o Senhor requer, a única coisa que o Senhor trata com as emoções é a cura. O Senhor, ele quer que a gente trate as emoções para curá-la, não para obedecê-las. Ok? Quando a Bíblia fala das emoções, da alma, ele está trazendo uma questão de cura, sabe? De tratamento de feridas, porque a gente vem recheado com questões educacionais, culturais, políticas, entendeu? Questões que podem sim trazer ferida na nossa alma, e aí sim a gente perder aquele poder de decisão, um poder de decisão Zoe, um poder de decisão espiritual, um poder de decisão celestial, e começa a ter um poder de decisão totalmente almático, totalmente com base nas emoções. Quantas famílias estão sendo perdidas, quantos relacionamentos estão sendo acabados, quantos pais estão assassinando filhos assassinando pais, em nome de uma emoção, em nome de um sentimento que não provém de Deus. Me lembro que quando a filha de Jacó, Diná, ela foi estrupada, enquanto o seu estuprador a violentava, a Bíblia vai dizer que ele se apaixonava por ela. Nossa, como é que uma pessoa, em um momento de atrocidade, como é que uma pessoa, em um momento de violência, ele vai se apaixonando pela vítima? Não foi depois, a Bíblia diz que durante o ato, ele vai se apaixonando pela vítima. Ele vai se apaixonando pela vítima durante o ato. Para vocês verem o quanto é enganoso, entendeu? E, além de ser enganoso, ele é perverso, o coração do homem. Mas que neste dia você comece a entender que o nosso sentimento, até ser restaurado, o nosso corpo por inteiro pelo Senhor Jesus, o nosso sentimento é mau. Ainda assim, aquilo que a gente acha de dádiva e de bom que nós temos, ainda é como trapo de imundície diante do Senhor. Deixa o Senhor te guiar, deixa a vida Zoe, deixa o Espírito Santo te guiar, e não seja guiado pelas suas emoções, porque as suas emoções é perversa e ela é enganosa. Amém? Amém, queridos? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, e que a cada dia a gente venha a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, compartilha ele, comenta aqui embaixo, eu quero a vida Zoe.
e deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha nos seus stories, clica no link, copia o link, vai nos seus stories ou do Instagram ou do WhatsApp e clica lá e compartilha para que mais pessoas ouçam essa mensagem e seja abençoada. Tenha um ótimo dia debaixo da graça do Senhor. Amém. Deus abençoe.